Olá, eu sou a professora Aline Aparecida Pércio Eugênio, coordenadora do curso de especialização em psicopedagogia clínica institucional da Universidade Santo Amaro, a Unisa, e estou com vocês nesse momento para a gente pensar um pouquinho do modo como a gente pode apoiar as crianças, pré-adolescentes e adolescentes que estão em casa nesses tempos de quarentena, né? Estamos nos protegendo e protegendo os outros, mas nesse movimento de todos em casa, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes estão afastados das atividades formais da escola, né? Acho que esse é um ponto para a gente começar a pensar que há um afastamento das atividades formais, mas a aprendizagem ela acontece em todo tempo, né? Em todo lugar, ela é simultânea, ela é viva, né? Há uma importância que o conhecimento circule, não importa se no espaço formal de aprendizagem que é a escola, se na sociedade ou na família, ou nos núcleos de cuidado. Nesse movimento, nós vamos conversar sobre isso, de que forma é possível acolher de forma assertiva, criativa, significativa, a rotina nesses tempos de ausência da atividade formal da aprendizagem, que é aquela que se realiza na escola, correto? Um primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que as crianças, elas constroem uma noção de tempo e espaço a partir das suas bases, né, de cognição, de relação com o corpo, com o ambiente. E essa noção de tempo e espaço, ela vai se fortalecendo ao longo do desenvolvimento. Isso quer dizer que é entre 7 e 8 anos que as noções de tempo e espaço se consolidam de uma forma mais importante, né? Então, as crianças, mesmo pequenas, nós vamos trabalhando o calendário, falando que dia é hoje, que horário, mas elas não constroem de imediato todas essas significações, porque há também uma base orgânica que não permite isso de forma consolidada. Por que eu conto isso para vocês? Porque por mais que a gente saiba que as noções de lógica, de tempo e espaço, elas se fortalecem a partir dos 7 anos com mais potência, mesmo as crianças pequenas a gente precisa contar o que está acontecendo, tá? Eu acho que é um primeiro ponto introdutório. Há uma ideia de que os pré-adolescentes e adolescentes compreendam melhor o que a gente está vivendo e nem por isso a gente pode deixar de fazer circular essa informação, nós retomaremos esse ponto, mas as crianças pequenas precisam estar com isso mais concretizado. Considerando esse contexto, um trabalho de calendário, né? Ter o calendário da casa ou construir, que agora a gente precisa ter muita criatividade, né? Fazer impressão para quem tem o recurso de imprimir em casa um calendário para enfeitar, ou quem tem a folha, né, vazia em branco ou colorida, é muito bom porque vocês podem, com o uso da régua, fazer os quadros, pôr os dias da semana, colocar os números, o símbolo, aquele símbolo é uma representação numérica. Então, o trabalho do calendário já seria bárbaro, né? Quem tem irmão mais velho ou primo que de repente está no mesmo ambiente pode ajudar, os pais podem ajudar, devem ajudar as crianças pequenas. Por que eu conto isso? Porque as crianças não sabem quando isso vai passar. Nós trabalhamos com previsão estimativa, né? O nosso interno tenta se acalmar quando a gente pensa no ontem, no hoje, no amanhã. As crianças pequenas, elas até brincam, né? Amanhã eu fui, não é isso que elas fazem? Por quê? Porque essas noções não estão consolidadas. Então, o primeiro ponto é fazer a verdade circular. E a verdade precisa circular para cada idade de uma forma. Então, com os pequenos, o uso do calendário é bacana, para dizer que a gente passa um tempo diferente, um tempo que a gente não está indo na escola, mas tem tarefa para fazer, que a gente também não pode ir lá para fora para brincar e nem dá para passear, mas que isso vai passar, que a gente está vivendo um momento de cuidado, certo? Então, trabalhar com as leituras, com as histórias, o imaginário e o símbolo das crianças pequenas precisa ser explorado nesse momento, tá bom?
Então, esse é um ponto. E quando a gente pensa nos maiores, a mesma lógica de circular informação. Vamos assistir uma reportagem juntos, vamos entrar, né, nas mídias e ver o que essas mídias estão nos contando. Ah, eu recebo o jornal em casa, ótimo, a gente aproveita, faz uma leitura desse material. Ou seja, cada um a seu modo, a verdade precisa circular. As questões de cuidado, de prevenção, o cuidado social que a gente tem, o que acontece no resto do mundo, de que forma a gente tem que ser solidário com o outro, com o nosso planeta, que é esse lugar maior que todo mundo tá, a própria questão econômica, o quanto a gente precisa ajudar alguém ou o quanto a gente vai se reorganizar porque as coisas ficam mais difíceis, talvez a abundância vivida tenha que ter alguns ajustes, certo? Então, o primeiro ponto é como essa informação circula no modo que a gente vive, porque nós não podemos construir com as crianças, adolescentes, pré-adolescentes uma bolha, né? As bolhas não funcionam em lugar nenhum. Cada um, a seu modo, precisa entrar em contato com a realidade. Isso faz bem, principalmente para a nossa organização psíquica. Um outro ponto é o seguinte: a partir disso, como que a gente se organiza? E daí nós temos as atividades com jogos de tabuleiro, eu gosto muito de indicar, porque nós sabemos que há uma tendência, né, até uma facilidade das crianças e adolescentes ficarem com uma exposição maior do que a adequada nos eletrônicos, né? Então nós lidamos com a realidade, a gente sabe que a gente está no mundo digital, é claro que as crianças têm acesso à tecnologia, aos jogos eletrônicos, o tablet, ok, tá? Isso é algo que a gente já sabe, é um pressuposto, mas ele precisa de cuidados. Correto? Então a gente precisa sim organizar uma rotina, não precisa ser todo dia igual, nem é saudável igual, mas quando a gente diz rotina é o que fazer. Junto com esse calendário, que é a minha sugestão, uma sugestão de quadro da semana. Que dia que a gente vai ganhar mais tempo no eletrônico e que dia que a gente faz uma atividade física mesmo dentro de casa, em que dia a gente põe uma música e dança, que dia que a gente assiste filme, em que dia eu posso ajudar com uma culinária, é um momento assim muito rico para as crianças ajudarem na produção do alimento, para elas perceberem de onde vem esse alimento, um alimento mais saudável, de criança e adolescente perceber que as coisas não são prontas, flutuando no universo e elas chegam até nós, não, tem um processo produtivo, tem uma ação nesse fazer. Então a cozinha, ela se torna um lugar muito especial, um lugar de aprendizagem. As crianças em alfabetização, eu gosto muito enquanto professora também, incluir, né, as atividades instrucionais na alfabetização, o que é ler uma receita, o que é separar ingredientes, o que é ajudar na lista. As crianças em alfabetização, olha, faz uma listinha aqui para a mamãe do que tem nessa salada, e delas começam a escrever, tem as palavrinhas, compreendem? Então essa aprendizagem formal não está só dentro da escola, ela está no meu adolescente que eu chamo para ler o jornal que eu recebi, a listinha da salada que eu ponho as crianças de alfabetização ali de 6 a 8 anos para me ajudar, né? As noções de tempo, as noções de horário. Então essas são aprendizagens muito importantes. O diálogo e a conversa que a gente se constitui é na relação com o outro, né? Nosso interno se fortalece quando nós temos adultos fortalecidos que passam essa segurança para as crianças. Como eu estava dizendo, os jogos de tabuleiro ajudam muito porque fazem circular essa aprendizagem, cada hora um joga, então não é só um que tem o papel do ensinante, a criança também pode ensinar quando ela está ali, para que inclusive ela não fique só exposta aos jogos eletrônicos. A massa de modelar é algo muito potente para a coordenação motora, principalmente as crianças que estão aprendendo a letra cursiva, a praxia fina, as menorzinhas pelo simbólico. Ai, a minha massa de modelar acabou, tá tudo fechado. Tem várias receitas muito bacanas na internet, daí você já põe a internet uma utilidade. Vamos procurar uma receita de massa de modelar caseira, vamos separar os ingredientes, vamos anotar novamente, porque daí a gente precisa dar atividade para elas, e daí a gente pode fazer a nossa massa de modelar caseira, com óleo, sal, farinha, por exemplo, tá? Ler uma história, a atividade da leitura, ela precisa ser permanente. Então, qual é o momento do dia que a gente lê? Um dia no início, um dia para dormir,
tá? Então, quando a gente pensa nisso, você vai organizando essa rotina. E, por fim, o aspecto formal. A escola já liberou um roteiro de trabalho, né? Ou deixou uma lição, ou tem um momento que via as plataformas, as ferramentas online, a escola disponibiliza as aulas para assistir a atividade. Daí sim é uma rotina, é uma atividade permanente que vai ter um momento do dia em que o seu filho, a sua criança, né, que já está ali no fundamental ou no médio, no ensino médio, vai ter aquele momento específico, num lugar com menos possível, né, ruídos, menor ruído, para poder estudar e garantir aquele espaço que é na casa, mas com atividades de que a gente nomeia por ensino formal. Esse sim precisa ser garantido a partir da orientação da escola, com roteiro de trabalho, com acesso à plataforma, e daí isso é uma organização desse adulto que conduz a rotina e indica o horário que isso vai acontecer, certo? Com exceção desse horário formal, com a atividade que a escola já liberou, já solicitou para fazer, daí nós vamos encontrando essas brechas de criatividade, de cuidado, de compartilhar informação, correto? Espero que tenha ajudado essas informações e vamos juntos, firmes, em casa, até tudo isso passar. Um abraço para vocês.